Olá, meus alunos. Esse daqui é mais uma live. Aí vocês podem estar notando que eu estou me aprimorando, né? Esse negócio de aprender a usar a internet e os aparelhos. Hoje o tema que eu escolhi é sistema endócrino, tá? Que é um conteúdo do 7º ano da Prefeitura de São Paulo. Então, vamos começar a explicar um pouco o que é o sistema endócrino, né? O sistema endócrino ele é formado pelas glândulas endócrinas, ou seja, aquelas que produzem hormônios. Nem todas as glândulas do corpo produzem hormônios. Por exemplo, as glândulas sudoríparas, elas produzem suor. Tá? E suor não é um hormônio. Porém, um estrogênio, uma testosterona, eles são hormônios porque eles vão desencadear uma série de respostas, né? De estimulação para o nosso organismo, tá bom? Então, nós temos que as glândulas têm a função de ordenar e regular o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é um reloginho, se não tiver tudo certo, ele não funciona bem, certo? Então, as glândulas vêm para liberar esses hormônios no nosso sangue, né? Esses hormônios andam para o nosso sangue até chegar nas células-alvo ou nos hormônios-alvo, onde eles vão dar alguma instrução para eles fazerem alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Então, para estimular ou para inibir, tá? Obviamente, os hormônios, eles são substâncias químicas que são produzidas por essas glândulas, tá bom? Qualquer pessoa que tem algum problema nas glândulas tem que ir no médico endocrinologista, tá bom? Então, vamos começar aqui a falar das glândulas. Vamos começar pelo cérebro, tá bom? Temos uma glândula que ela é mestra, ela é como se fosse a chefona de todas, que é o hipotálamo, tá? E abaixo dela, o hipotálamo é o presidente. Abaixo dela, como se fosse o gerente, nós temos a hipófise. Então, o hipotálamo vai liberar diversos hormônios para a hipófise, para mandar a hipófise fazer as suas funções, né? Fora isso, o hipotálamo ele produz 2 hormônios, tá? Que é a ocitocina, que é o hormônio do parto, né? Quando as mulheres vão ter bebê, elas recebem uma grande quantidade de ocitocina no sangue para poder ter as contrações, né? E também para poder liberar o leite depois que o nenenzinho nasce, tá? E além disso, nós temos o hormônio antidiurético, que ele vai controlar a absorção de água pelos rins, tá? Então, uma pessoa que tem deficiência de hormônio antidiurético pode ter problema de inchaço, né? Porque os rins não vão estar funcionando direitinho, não vão cumprir a função deles. Esses 2 hormônios são produzidos pelo hipotálamo, porém eles ficam armazenados na neurohipófise, que é uma parte da hipófise. Tá? Então, o hipotálamo produz, manda para a hipófise, né? E a hipófise vai liberando no sangue da pessoa, tá? Embaixo do hipotálamo, nós vamos ter a hipófise, tá? Conforme está marcado no desenho, ela fica no cérebro, mais ou menos aqui, ó, na parte de baixo do nosso cérebro, aqui, do lado do centro. E ele regula várias outras glândulas. Então, por exemplo, a hipófise vai regular a tireoide, que é uma outra glândula. Então, ela tem o hormônio tireototrófico, tá? Tem o hormônio adrenocorticotrófico, que vai regular as glândulas suprarrenais. Vai ter também o hormônio do crescimento, né, que vai regular a nossa produção, nosso aumento dos ossos e cartilagens, né? Ele é bastante evidente no nosso corpo, na nossa época de crescimento, quando a gente é criança, adolescente, né? Quando a gente é adulto, nós vamos perceber que o nariz e as orelhas são partes do corpo que nunca param de crescer, né? É uma pessoa bem antiga que costuma ter umas orelhas enormes, assim, tá? Que mais? São 6 hormônios da hipófise, eu tenho que lembrar de todos. A prolactina, tá? Que vai trabalhar no crescimento das mamas e na secreção do leite. Então, quando a mamãe tem o bebê, a prolactina e a ocitocina vão trabalhar juntas, né? Então, uma vai
vai mandar o corpo produzir leite, outra vai mandar o corpo ejetar o leite para fora da mama, né? O neném vai sugar, então a ocitocina vai estar lá, né? Além disso, a prolactina. Além disso, nós vamos ter o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá? Que ele vai... O hormônio da hipófise que vai até os ovários, né? E os testículos, para aí que eles passem a produzir os próprios hormônios. E também o hormônio luteinizante, né? O hormônio luteinizante, ele está ligado ao rompimento do folículo do ovário, né? Folículo é, como a gente chama o ovário, antes ele está maduro, ele está como se ele tivesse um casulo, né? Está revestido por uma pele, né? Um revestimento. E aí ele tem que romper esse revestimento. Quando ele está maduro, ele rompe o revestimento, né? Que é onde ele vai para as tubas uterinas e pode ser fecundado. Mas antes disso, ele tem que receber, o ovário ele recebe o hormônio luteinizante para poder romper, né? Eu acho que eu acabei a hipófise. Vamos falar agora da glândula pineal, tá? Aqui a gente chama, os místicos chamam de terceiro olho, ela fica mais ou menos nessa direção, tá? Ela é responsável pela produção de melatonina, que é o hormônio que regula os ciclos biológicos, ou seja, o hormônio do sono. Se você tem uma deficiência de melatonina, você não vai dormir bem, tá bom? Vamos lá falar da tireoide. A tireoide fica aqui, ó, nosso pescoço, agarrada à nossa laringe, tá? Ela é responsável pela produção de 3 hormônios, o T3 e o T4, tá? Que são responsáveis pela regulação do metabolismo, né? Ou seja, o gasto e a produção de energia para o nosso corpo. Então, se a pessoa tem uma deficiência da tireoide, ela pode vir a ter algum problema de obesidade, no caso de um hipotireoidismo, né? Ou ela pode ficar muito magra, né? No caso de um hipertireoidismo. Fora que uma pessoa que tem problema de tireoide pode vir a ter depressão, tá? Dá para viver sim sem a tireoide, né? A pessoa tem que tomar um medicamento pro resto da vida. Geralmente os médicos prescrevem um medicamento chamado Curan. Mas dá para viver tranquilamente sem a tireoide, né? Desde que você faça acompanhamento médico. Deficiência de iodo pode causar problemas na tireoide também, né? Nós chamamos de bócio. Então, quando a pessoa fica com o pescoço muito grande, muito inchado, ela está com essa deficiência de iodo, tá bom? Porque esses hormônios T3 e T4, eles são feitos a partir de iodo, né? Então, se o organismo não recebe iodo, ele vai ficar forçando a produção, né, dos hormônios, não consegue, e a gente fica com esse inchaço. Um jeito que há muito tempo atrás, né, os governos e as indústrias conseguiram para melhorar esse problema de falta de iodo na população foi adicionar iodo no sal. Então, quando a gente vê aqui o salzinho, você pode ler aqui na embalagem do sal. Deixa eu ver aqui. Vai ter escrito que o sal é iodado, tá bom? Acho que a gente nem encontra sal sem iodo no mercado. Todo sal já vem na quantidade de iodo que a gente precisa, tá? Além disso, a tireoide produz a calcitonina, que é um hormônio responsável pela diminuição do cálcio no sangue, né? O cálcio pode estar tanto dentro dos ossos como no sangue. Então, um hormônio que vai regular essa quantidade de cálcio que a gente tem no sangue é a calcitonina. Por outro lado, aqui na tireoide da gente tem 4 pontinhos, tá? Esses 4 pontinhos são uma outra glândula, que é chamada de paratireoide. E a paratireoide também produz um hormônio, né? Esse hormônio é chamado de paratormônio, e ele também vai regular a quantidade de cálcio no sangue. Então, a calcitonina diminui, o paratormônio aumenta a quantidade de cálcio no sangue, tá? Vamos lá para o próxima glândula. Nós temos o pâncreas, tá? O pâncreas, ele faz parte tanto do sistema digestório como do sistema endócrino, tá? Porque ele produz o suco pancreático que participa lá da nossa digestão, tá? O
pâncreas, ele fica mais ou menos no nosso abdômen, tá? Pensa no meio do nosso abdômen. Ele produz 2 hormônios. Um que a gente conhece, eu ouvi falar bastante, que é a insulina, tá? E o outro que é o glucagon. Os dois têm relação com a quantidade de glicose que a gente tem no sangue, tá? Enquanto que a insulina, ela vai tirar a glicose do sangue, transformá-la em glicogênio, tá? Que vai ser armazenado nos músculos e no fígado. Em situações que a pessoa está com problema de jejum, tá? Com jejum prolongado, tá? Muitas horas sem comer, o corpo vai se encarregar de pegar esse glicogênio que está nos músculos, transformar em glicose e jogar de novo no sangue, tá? Para quem não sabe, glicose é o açúcar e ele que dá energia pra gente, né? Então, nós vamos encontrar a glicose não só no açúcar comum, né? Mas também no pão, no macarrão que a gente come também, tá? No arroz, na batata, tá? Tem vários alimentos que eles vão dar esse suporte de glicose pra gente, tá bom? Depois nós vamos ter os testículos que produzem a testosterona, tá? A testosterona está ligada com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, ou seja, né? Os meninos, a testosterona vai fazer crescer os pelos, crescer a barba, aumentar o testículo, aumentar o pênis, tá? E além disso, a testosterona está ligada com a produção de espermatozoide, tá? Então, um homem que não tem testosterona, ele pode vir a ser infértil. Bom, depois disso, nós temos os ovários, tá? Eles estão localizando de cada lado do útero. E a função deles é produzir estrógeno e progesterona, tá? Também, estrógeno e progesterona estão ligados com os desenvolvimentos dos caracteres sexuais secundários, tá? Estão ligados também com o quê? Com o nosso ciclo menstrual, né? Quando a partir do momento que a gente menstrua, né, tem a primeira menstruação, todo mês nós vamos ter a produção desses hormônios que vão regular, né, a produção do endométrio, que é o revestimento do útero, para poder receber bebezinho, tá? Não ocorrendo a fecundação, né, esse revestimento, ele vai ser liberado no nosso organismo, que é a menstruação, tá bom? Última glândula, vamos lá. São as glândulas suprarrenais ou adrenais. Elas ficam em cima do rim, tá? Elas ficam lá deitadinhas em cima do rim. Então, dá aos nossos rins e as suprarrenais estão aqui em cima descansando. Descansando naquelas, porque elas também produzem um monte de hormônios pra gente, tá? Vamos lá. As suprarrenais, elas são divididas em 2 partes, tá? Córtex e medula. No córtex nós vamos encontrar o cortisol. O cortisol ele tem uma função anti-inflamatória, né? A gente vai encontrar, por exemplo, vários medicamentos à base de cortisona, tá? O que são esses medicamentos? Todos têm uma função, vou tirar a inflamação do seu corpo. Além disso, o cortisol também vai regular a glicose, tá? Nós vamos ter a aldosterona, que é um hormônio que vai regular o sódio e o potássio, tá, da pessoa, né? Para quem não sabe, né? Quem tem problema de sódio e potássio tem o quê? Pressão alta, né? Então, esse hormônio, ele ajuda a regular sódio e potássio, por consequência, ele vai regular a pressão arterial, tá? Nós vamos encontrar também, dentro do córtex da suprarrenal, os hormônios androgênicos. Como eu disse na minha última live, a mulher também tem testosterona, tá? Testosterona ela é produzida pela suprarrenal, né? E vai também participar do processo de puberdade das meninas. E toda mulher tem uma certa quantidade de testosterona dentro do corpo, né? Afinal de contas, a testosterona tem a ver com a libido, tem a ver com o crescimento de pelos da mulher, né? Por mais que vocês não gostem, é uma realidade, tá? Além disso, dentro das suprarrenais, na parte que nós chamamos de medula, nós temos 2 hormônios, tá? Que trabalham junto com o sistema simpático, tá? Eles trabalham junto com o sistema nervoso, que são a adrenalina ou epinefrina, depende de onde que vocês estão vendo, tá? E a noradrenalina, tá?
São hormônios do estresse, eles são liberados em situações de perigo. Por exemplo, na natureza, se o leão vai atacar uma zebra e a zebra percebe que o leão está lá, a suprarrenal dela vai liberar uma quantidade considerável de adrenalina e noradrenalina para que a zebra fuja, tá? Então, vai fazer com que tenha uma quantidade maior de energia no organismo dela, vai aumentar a pressão arterial, os batimentos cardíacos, né? Vai fazer com que ela consiga fugir, tá? Nós, né, seres humanos, a gente não costuma fugir de leões, mas tem situações que a gente passa por um estresse muito grande, que a gente se sente numa situação de perigo, e aí a gente tem essa descarga de adrenalina. Então, aquele momento que você passa um nervoso muito grande, e você, por exemplo, sente aquele frio na barriga, começa a suar frio, o coração dispara, com certeza, é a adrenalina agindo, tá? Então, a explicação de hoje foi curtinha. Eu posso enviar a apostilinha que eu mesma montei para quem precisar, é só me pedir, tá? Vamos lá para os abraços. Hoje teve poucos alunos pedindo. Vitória e Matheus, só eles pediram para dar um salve, tá? Apareçam no Classroom, a professora faz essa moção para vocês, tá? E é isso, gente. Muito obrigada, tá? E compartilhem a live e estudem, crianças. Vocês precisam estudar, tá bom? Um beijão. Fiquem todos com Deus, tá? Mais um pouquinho.